E aí, Roberto, tu acha que a gente começa? Podemos começando então? Tu deixa eu te apresentar aí para o pessoal. Claro, sem problema. Sinta-se à vontade. Então tá. Gente, então, sejam todos e todas muito bem-vindos à segunda live do Poema, dessa segunda edição de lives, as lives de 2021. Prazer estar recebendo vocês, e um prazer ainda maior em estar recebendo essa pessoa que eu gosto muito, que é a Roberta, que eu já estou aí, acho que desde o ano passado, combinando de fazer alguma atividade, alguma live. Eu acho que a gente já vem se conversando há algum tempo, né, Roberta? Eu acho que a gente já Sim, meio que sim. falou de Rei Arthur, de Ricardo Coração de Leão, a gente meio que já propôs vários temas aí para a gente conversar aqui nas lives do Poema. E no final acabou sendo o tema de hoje, né? Já pegando essa temática do mês das mulheres. Então, seja muito bem-vinda, Roberto. Espero que essa seja a primeira de várias outras atividades que tu venha a fazer aqui conosco. É um prazer muito grande estar te recebendo e um prazer ainda maior meu, porque eu sou teu amigo, eu gosto muito de ti, curto um monte a tua Sim. pesquisa. Espero que a gente tenha um debate muito legal aí, muito frutífero, e possamos fazer vários outros ainda ao longo desse ano. Super. Obrigada, Maurício, pelo convite, né? Obrigada pela oportunidade, obrigada ao FPEL por estar cedendo esse espaço, né? A sua chefinha que está fazendo isso também. Deve estar entrando agora já. Né? E eu estou muito feliz de estar aqui. Vai ser muito bom abordar os pontos. Eu propus a ideia de a gente falar sobre as trovadoras justamente para a gente tentar fazer uma coisa diferente. Não é uma coisa que é muito comum, a maioria das pessoas acaba não tendo muito contato, principalmente de acordo com o que você tem acesso na época do ensino médio, né? Você fala sobre trovadorismo, mas sempre voltado para Portugal. Então, eu quero trazer o que é de diferente dentro da região ali, do ladinho, né? Que é da Occitânia. Uhum. Perfeito, perfeito. Tenho certeza que vai ser um debate muito legal. E vamos ver aí se a galera gostar. Talvez. A gente fez aí um cronograma aí cheio de perguntas, né? Eu acho que vai. Acho que até vai faltar tempo para nós, né? Porque é muita coisa legal para a gente debater aí. Mas enfim, galera, não vamos perder muito tempo. Só para apresentar rapidamente a Roberta, gente, geralmente eu faço isso com os convidados, fazia isso no passado, vou continuar com essa prática. A Roberta ela tem graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, tem superior em Gravura pela Universidade Estadual do Paraná, habilitação em licenciatura em História pela Universidade do Norte do Paraná, é especialista em História da Arte pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais e é mestra em História pela UFPR. Ela também é pesquisadora pelo NEMED, também da UFPR, pela ABREM e pelo Insulai. Eu acredito que já seja o terceiro ou quarto membro do Insulai que está participando aqui das nossas lives, né? Uma parceria que a gente já vem fazendo aí, pelo menos desde o ano passado, quando a Thaís falou, depois teve o Elton, e agora tem tu, e depois vai ter o Gessner ainda lá no Café Arturiano. Mas isso aí a gente vai falar lá no final na sessão de merchans, tá, galera? Não vamos matar o tempo aqui da live. Mas enfim, Roberta, eu pensei da gente começar a nossa discussão sobre as trovadoras falando um pouco sobre o que é o trovadorismo, né? Para o pessoal ter meio que um pano de fundo aí, para a gente poder compreender o que é esse fenômeno do trovadorismo, o que esse termo significa, qual é a espacialidade desse fenômeno, qual é a duração, enfim, comente um pouco aí para nós e daí a gente vai desenhando aí o nosso debate. Por favor, a palavra é sua. Então, o trovadorismo, a gente tem que pensar que ele é mais ou menos um movimento literário e ele é poético também. Ele começa por volta do século XI, tá? E o primeiro representante que a gente tem, assim, registrado em manuscritos e tudo mais, vai ser o Guilherme IX, Duque da Aquitânia, que também é o Conde de Poitiers. Ele é o avô da Leonor. A Leonor vai ter um papel também muito interessante que a gente vai falar mais na frente, né? Assim, o trovadorismo começa mais ou menos por volta do século XI e ele vai até o século XIV, tá? Dentro do recorte que eu tive na minha dissertação, eu priorizei o sul da Occitânia, né? Que é essa parte sul do que seria hoje em dia a França. É uma região que tem uma própria cultura, que tem uma própria língua, que tem uma própria identidade. E essa personalidade toda, junto também com outras coisas que vão acontecer ao mesmo tempo, vai fazer que haja uma valorização da lírica e também do sentimento que acontece entre as pessoas, né? Isso tudo vai ser demonstrado através do quê? Da língua vernacular que tem nessa área e que como ela é valorizada e ela é aplicada. Ela não é só aplicada dentro da área da literatura, ela também é aplicada dentro da área jurídica da Occitânia. Ela é aplicada também
nas questões administrativas, o que é muito diferente do que acontece com a região norte, do que seria a França, né, que é liderada pelo rei francês, que também tem suas características, tem também sua identidade, sua língua e aspectos jurídicos completamente diferentes, né? E então há sim uma divisão dentro desse território do que a gente poderia pensar que seria a França, em que há o Languedoc ao norte e o Languedoc ao sul. O Languedoc é o occitano. O Languedoc é exatamente algo semelhante com o que seria um francês antigo, um francês arcaico. Você vê muitas semelhanças, tá? Dentro desse próprio cenário, a gente vai ver, então, também a questão da identidade desses agentes que vão propagar e permear a cultura do trovadorismo, que são os trovadores. Os trovadores, no sul da região da Occitânia, eles são conhecidos como troubadours, né? Eles são os trovadores mesmo. Eles vão voltar, assim, toda essa temática e vai valorizar muito essa questão lírica, vão valorizar a questão dos sentimentos, vão valorizar a questão do amor, né? Todo um cortejo em cima das grandes figuras que a gente tem, que seria basicamente o trovador, né? Teria também uma dama, no caso, geralmente essa dama é uma dama nobre, tá? E também teria, no caso, indiretamente ou diretamente, o marido dessa dama, um senhor, né? E enquanto isso, os troveiros, que são os trouvères, né, que estão dentro da área do Languedoc e produzem isso realmente nessa outra língua, eles vão versar muito mais sobre temáticas épicas. Então, vamos reforçar todo aquele ideal de cavalaria, né, que está muito presente, né, nesse recorte. Então, a gente trabalha dentro do século XI e do século XIV, né, que é mais ou menos que é por onde começa a cair bastante sobre essa questão do trovadorismo. Mas, assim, o que eu posso falar em relação a isso, dentro da minha pesquisa, esse movimento, ele acaba não sendo um movimento que né, no caso literário, poético e tal, que não é, assim, exclusivo da França, bem do sul da França. Eu foco nisso, assim, pego ali um pouquinho ali da Catalunha, o noroeste ali da Itália, o Vale do Pó, né? Mas ele não é uma coisa que ai, nossa, só ali. Não acontece isso, não. Por conta desses agentes culturais terem muita liberdade de mobilidade também, né? Então, você vê esse fenômeno acontecendo, não só no sul, não só na Catalunha, não só no noroeste da Itália. Você encontra isso na Península Ibérica, você encontra isso na região da Alemanha, você encontra isso em outras partes da Itália, né? Deve ter, eu não estudei mais outras regiões, mas deve ter, deve ter mais outras regiões, né? Eu não tenho certeza. Mas, assim, é interessante pensar sobre isso. Esses trovadores, em geral, primeiro eu vou dar um know-how, um contexto para a gente entender melhor, para depois a gente falar sobre as trovadoras, né? Então, assim, esses trovadores, né, no caso, vamos voltar ali para o sul da Occitânia, que é a minha pesquisa. Eles poderiam ser, esses agentes culturais poderiam ser, ter outras vidas, né? Então, eles podiam ser cavaleiros, né? Inclusive, cavaleiros pobres, tá? Não era só aquele negócio, ai, cavaleiro, nossa, tá mandando. Não. Tinha cavaleiro pobre, sim. Tinha senhores de castelos, tinha mercadores, tinha reis, tinha donos, inclusive, de bar. Maravilhoso isso, gente. Mas, por conta dessa toda essa maleabilidade que a gente encontra, você vai ver eles também andando e se espraiando por várias regiões, né? E cada região vai ter a sua peculiaridade. Por exemplo, em Portugal, isso é muito bem visto no século XIII e século XIV com Dom Dinis, né? Ele é um rei trovador que traz uma riqueza imensa dentro dessa produção. E tem coisas diferentes dessa produção que é presente em Portugal
que é diferente da Occitânia, né? Então, assim, seguindo, por exemplo, dentro dessa questão que eu falei, assim, de, tem vários lugares. Pois é, então, se tem vários lugares, a gente pode pensar assim, movimentos culturais análogos, né? Então, seguindo nessa linha, vamos lá. Portugal, o trovadorismo que é feito lá, é feito na língua galego-portuguesa. E existem vários e vários trovadores nessa região. Agora, olhando a colinha, porque eu não decoro o nome de todo mundo, né? Então, é o Paio Soares de Taveiróis, João Garcia de Guilhade. E, assim, na região que a gente hoje pensa que seria a Espanha, vai ter outra coisa. A gente vai encontrar Afonso X de Castela, mas ele era rei, né? Gente, assim como Martin Codax, ele era da Galícia, e o Rambo de Vaquerras, que era basicamente da Catalunha. Então, são lugares, né, diferentes, a gente não pode pensar, vamos lembrar disso, né? Nessa época medieval, existia o Reino de Castela, existia o Reino de Aragão, a Catalunha, papapá. Então, as coisas eram separadas. Eu só estou tentando facilitar para as pessoas conseguirem ver melhor. Então, o que seria isso, geograficamente falando hoje, né? Então, na Itália, a gente vai ter o Ferrarino de Ferrara e o Peire de la Mula. Esses dois, por exemplo, você encontra dentro dos cancioneiros occitanos que eu estudei, que estão presentes na Biblioteca Nacional da França. Tá? Eu sei que provavelmente a sua chefe vai saber muito mais do que eu, mas na Alemanha tem os Mannesingers, né? Então, tem o Hartmann von der Au, o Walter von der Voldeweit. Então, 2 exemplos de que tem essa produção também na Alemanha, só que do que seria hoje a Alemanha, né? Não era a Alemanha na época. Mas, assim, fazendo, então, esse apanhado, a gente vê, assim, que tem uma mobilidade. Por exemplo, o Rambo de Vaquerras, ele andou a Occitânia, Toulouse, ele foi para Aragão, ele foi para vários outros lugares, né? Então, assim, a gente vê uma mobilidade muito presente nesses agentes culturais. Um exemplo de mobilidade que a gente pode tentar trazer, assim, como um exemplo legal, seria que você sabe que os trovadores, por exemplo, usariam o caminho de Santiago de Compostela. Mas Santiago de Compostela vai ser necessariamente só religioso? Não, né? Você ir por esse caminho, com certeza, vai te trazer muito mais segurança, né? Você não vai estar ali sozinho, e todo mundo sabe, medievalidade, se andar sozinho é ruim, dá ruim, só dá ruim. Uhum. Então, todo mundo andando junto, dá para fazer ali uma troca cultural, dá para ser um negócio muito maneiro, né? Então, a gente vê, então, assim, que as coisas se espraiaram pela Europa. E tem muita gente que fala assim, o trovadorismo começou realmente na Occitânia. Isso tem gente que defende, tá? Uhum. Mas é mais ou menos isso. Uhum. Perfeito, Mais alguma Roberto. pergunta? Vamos lá? Não, com certeza. Tem muita coisa aí para a gente debater. Pegando bem o teu recorte, né, valorizando bem o recorte geográfico que tu pesquisa, que é a Occitânia, o que havia de tão particular nessa região aí do sul da França, talvez até pegando um recorte mais específico, talvez na Aquitânia, mas enfim, pode falar sobre a região inteira ali do sul da França, para que o trovadorismo se destacasse naquela região ali, porque pelo menos o que eu pude pegar da tua fala e um pouco do que a gente vai aprendendo, assim, da vida e dos eventos, etc e tal, é que o trovadorismo ele se desenvolve, parece que com mais, de maneira mais prolífica, de maneira mais rica, talvez até mais intensa no sul da França. E eu gostaria de te perguntar o que havia nessa região de tão particular para que ela fosse o epicentro dessa produção cultural. Sim. Vamos pensar assim, a região da Occitânia, ela tinha essas idiosincrasias que eu falei, né? Uma delas, que eu tinha citado já no início, seria a cultura jurídica, né? E administrativa. Elas eram registradas dentro da própria língua vernacular, né? Que seria o occitano. Mas isso se dá também muito por basicamente uma herança romana, um direito justiniano está presente dentro dessa região, né? Esse direito justiniano ele vai valorizar muito dos aspectos comerciais e econômicos. Isso se entrelaça bastante com o renascimento do século XII,
né? Então a gente vai pensar assim, vai ter avanços urbanos, esses caras vão reaproveitar as estradas romanas, vão reaproveitar muito do que já estava construído, vai espraiar mais, vai ter uma valorização de questões agrícolas, questões científicas, né? Aquela coisa de ficar realmente buscando em manuscritos antigos e papiros antigos nas bibliotecas, coisas que já se tinha registro, e trazendo isso à tona e tentando adaptar para a sociedade da época, as questões mercantis, as questões culturais. Isso tudo vai resultar numa nova sociabilidade, que vai encabeçar uma forma de ver o mundo diferente, que vai facilitar, então, essa produção do trovadorismo na região. E para que isso se tornasse mais palpável, você vê, então, os trovadores incluindo essas características dessas regiões, né, muito dentro das suas próprias poesias, vamos dizer assim, poesias, né? Então, você vai ver coisas muito bem marcadas, e isso também vai ser mostrado através dessa mobilidade, né? Uma das grandes diferenças que a gente tem do sul da França, nesse caso, a Occitânia em geral, é que você tem a presença, essa identidade muito forte e tal, e toda essa questão do Renascimento também, como eu estava falando, faz com que você tenha senhores muito fortes. E esses senhores, não vou falar assim, senhores feudais, não, esses senhores, porque eles pensavam a questão de vassalagem, tal, de um jeito diferente. A questão jurídica era diferente. Então, gerava mais autonomia, gerava mais uma questão personalíssima, diferente do que acontecia no norte, né? Então, no norte você vê as coisas muito marcadas, muito bem diferentes do que acontece no sul. Tanto isso é tão gritante, mas tão gritante, que, assim, um dos melhores exemplos que eu posso te dizer é o seguinte, na questão da área de sucessões. Tá? Nas áreas de sucessões, você vai ver o seguinte, na região norte, tudo vai gerar e vai ser indicado para o seu filho primogênito, né? No sul, você vai encontrar o contrário, você vai ver glebas sendo divididas em partes iguais para os herdeiros em geral. Então, o que isso vai fazer? O que isso traz de impacto? Isso significa que vão ter mulheres que vão ter direito à terra. Vão ter mulheres, claro, estou falando aqui de uma questão muito fechadinha, de mulheres que vão ser, claro, obviamente, para ter terra, não vai ser pobre, né? Então, vai ter dinheiro, vai ser nobre, né? Você pode falar através disso, então, pensar em uma quase, muitas aspas, ascensão social, por conta disso, porque você vai gerar também um pouco de autonomia para essas mulheres. E, assim, não vou dizer que assim, as terras iam só para as mulheres e todos os herdeiros, não. Olha, podia caber também dessas terras irem para algumas igrejas. Igrejas católicas? Não necessariamente. Porque a gente vai ver que essa região também vai ser o palco do que futuramente vai ser a Cruzada Albigense, né? Então, quais igrejas que podem se favorecer disso? Isso só vai fortificar a ideia do que a gente tem de que a Igreja Católica ela não se espalhou tão bem assim, né? Ela não se espalhou de um jeito tão bom assim. É bom porque a gente quebra um pouco daquele mito de medieval, igreja, sagrado, não, gente, igreja tem mais coisas. Laico. Igreja é dona de tudo. Então vamos quebrar isso. E tem como quebrar isso, né? Então, é uma coisa bem interessante que você vai ver. Nesse momento, quando eu falo assim de tem questões de terras presentes em mulheres, né? Tem um professor catalão, depois eu vou te dar as referências, a gente publica aqui, mas ele fala sobre uma questão de movimentos hipergâmicos e hipogâmicos. O que seria isso? Significa que nessa época, que coincidentemente
as mulheres tinham esses direitos nessa região, acontecia casamentos que eram muito comuns entre mulheres que eram muito melhores, financeiramente, economicamente falando, em relação aos homens. Então, os homens ascendiam à custa dessas mulheres. Então, era comum, até mais ou menos, curiosamente, século XIII e XIV, você ter homens casando com mulheres com condições financeiras melhores. E depois, a posteriori, se torna o contrário, o movimento hipogâmico. Então, homens mais poderosos casando com mulheres menos poderosas, né? Mas, assim, voltando à questão de particularidades da Occitânia, a produção que a gente vai ter dentro dessa região da Occitânia, ela vai ser uma produção muito variada, né? A gente vai encontrar muitas coisas diferentes. Eu vou citar coisas que eu encontrei dentro dos cancioneiros que eu estudei, tá? Os cancioneiros que eu estudei os cancioneiros I e K, que estão presentes na Biblioteca Nacional da França. Eles são, o I é o manuscrito 854 e o cancioneiro K é o 12.473. Faça acesso, super tranquilo, a Biblioteca Nacional Francesa, excelente, te ajuda a pesquisar, porque está tudo digitalizado, mas eu vou te falar que a experiência de você ir lá, manusear o manuscrito é sensacional e é muito diferente. Uhum. É diferente porque você começa a ver detalhes que você não vai conseguir ver nas digitalizações, né? Então, é legal. Para mim, que eu tenho um pezinho ali na história da arte, é muito, muito interessante porque você consegue ver detalhes, por exemplo, de como é feita a elaboração das iluminuras. Então, você vê folhas de ouro sendo descamadas e vendo se tem tinta embaixo. É super legal. Então, assim, valorização dessa questão de codicologia, né? Eu parto disso, que eu acho isso bom. Mas, bem, voltando lá. Esses manuscritos, eles vão ter, dentro desses 2 manuscritos, eu vou achar uma tabela, tá? Em que a gente vai ter uma coisa chamada canções. As canções é o que vulgarmente todo mundo vai conhecer como cantigas. Então, vai ter uma temática de amor, né? Uma coisa assim. Vai ter as tensões. As tensões são as que são debates entre 2 trovadores, tá? Uhum. E vai ter os cervantes. Nesses cancioneiros, a gente vai ter esses 3. Mas tem algumas coisas entrelaçadas dentro do conteúdo do próprio cancioneiro, que não vai ser só isso. A cervantes, eu esqueci de falar, basicamente uma produção literária, uma poesia literária, vamos dizer assim, que é muito mais voltada para críticas, paródias políticas, chegando a quase tipo uma provocação. Quem era rei disso era muito bem o Bertrand de Borges, que vivia alfinetando Ricardo Coração de Leão. Nosso Ricardinho vivia sendo alfinetado através de Cervantes. Mas ele também foi um dos caras que produziu Cervantes, né? Então, ele produziu uma Cervantes metendo pau num nobre do sul da França, chamado Delphine d'Auvergne. E o Delphine depois replica ele. É bem interessante. Mas, bem, isso seria o que, assim, de principal a gente tem dentro desses cancioneiros. Fora isso, a gente encontra também uma coisa chamada plans. As plans são os prantos que são elaborados pelos trovadores, para dizer assim, ai, gente, eu estou morrendo de tristeza porque o fulaninho morreu. A gente tem exemplos de plans para grandes reis. O Ricardo, quando ele morreu, né, ele teve uma plan maravilhosa, inclusive, incrível, que trazia, inclusive, toda uma espécie de genealogia dele para dizer o quanto ele era excelente nessa plan, cara. Uma valorização incrível. E reforçando também muito dessa questão da legitimidade do reino dele, papapá. Era uma coisa bem legal. Então, assim, dentro desses cancioneiros, a gente vai ver essa produção e a gente também vai ver a questão de representatividade.
Nos cancioneiros, a gente tem uma marcação em que você tem dizendo quem eram os trovadores e as trovadoras, tá? Você tem uma imagem, tá? Uma iluminura do lado representando ele. Quem seria essa pessoa? Quando você pensa nessa pessoa, quem você vê? Você vê aquela iluminura. Aí do lado dessa iluminura tem uma mini biografiazinha que é chamada de vida. Aí você vem com todos esses tipos de produção literária dentro do cancioneiro, né? E aí em seguida tem uma coisa chamada razões. As razões seriam umas críticas literárias, basicamente. Eles dizem assim, ó, fulaninho produziu isso aqui baseado nisso aqui. É basicamente uma fofoca, dizendo, ó, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí ele se inspirou e fez isso aqui. Beleza? Beleza. Então, basicamente, você tem isso muito marcado. Esses cancioneiros, eles têm uma influência muito grande do que estava acontecendo no contexto italiano, tá? Na Itália, a gente não tem uma valorização da trova como uma questão musical. Então, um cancioneiro, a gente está falando de um cancioneiro que não tem marcações musicais. Uma coisa muito peculiar, tem uma valorização em si da produção escrita da poesia. Ela é registrada desse jeito, não a música. O que é muito diferente do que acontece em outras regiões. A própria Alemanha tem lá, você vê lá todas as notações musicais bonitinhas, tal. Você vê isso também em Portugal, você vê em vários lugares. Mas na regiãozinha ali de Pádua, Veneza, o negócio é diferente, né? É uma coisa diferente. Isso é uma coisa que, inclusive, vai futuramente conversar. A gente vai poder conversar sobre, por exemplo, questões de Dante Alighieri, né? Tem uma valorização. Inclusive, Dante conhecia e bebia muito desses trovadores e dessas trovadoras. Tanto que ele insere eles na Divina Comédia, né? Então, assim, a gente vai ver um cenário que é muito diferente, que vai ter muitas questões muito peculiares, toda essa classificação, né? E nisso a gente vai encontrar as mulheres inseridas, né? A gente vai ter as trovadoras. As trovadoras, dentro da questão do occitano, são conhecidas como trobairrites. Elas são mulheres nobres, né? São mulheres que têm muita educação, que tiveram um status, um contato muito diferenciado. Elas sabiam ler e sabiam escrever, sabiam bastante da língua a ponto de brincar com ela. Porque se você vai analisar toda essa produção, tem muitas questões rimas, tem muitas formalidades, quer dizer, formalismos presentes que não dá para ser uma pessoa que não tem muito contato, entende? Mas, assim, as trovadoras têm um cenário muito específico, por isso que elas também são poucas. Mas é muito interessante ver que essa região em si vai valorizar essas mulheres e vai trazer a autoria dessas mulheres. Então, nos manuscritos, a gente tem dizendo lá, olá, você aconteça de dia, né? Tá aqui sua fotinho, tá aqui um pouco da sua vida, tá aqui a sua produção. Aí vai ter a Ana Castalhoça, vai ter várias outras, que eu posso falar mais para frente. E isso é uma peculiaridade do lugar, que é muito diferente, por exemplo, vamos fazer esse paralelo aí, com o que acontece em Portugal. Em Portugal você não consegue achar mulheres como autoras. Elas são usadas como personagens, com certeza são. Elas estão sendo usadas como personagens, sendo homenageadas dentro das cantigas de amigo, né? Mas talvez a gente pode pensar que, será que na produção anônima, talvez, as mulheres? Não sei, mas pode ser uma coisa que, assim, a academia está aberta para você pesquisar, né? Vamos incentivar. Vai lá, gente, procura, deve ser, pode ser. Mas, assim, a gente encontra, por exemplo, um paralelo que é legal dentro das cantigas de amigo, as cantigas do Dom Dinis, né? Ele traz uma diversidade de mulheres nisso. E uma das classificações aí que a gente tem é a cantiga mal-maridada. É super interessante.
tudo bem, um homem falando, né? É um homem fazendo um eu lírico feminino, é diferente. Mas é um eu lírico que está reclamando do seu marido. Ela tá super insatisfeita, não queria estar com um casamento daquele jeito. E isso é muito interessante. Inclusive, eu tenho uma amiga, né, a Ana Luísa, ela trabalha com Dom Diniz, inclusive, né? Tem até a tese dela, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é uma coisa que é interessante. Só que é um homem falando. Mas tudo bem, pelo menos ele tá ali trazendo um pouquinho de lugar, um lugar especial para uma mulher. Mas você vê isso na carne, com as mulheres da região da Occitânia. A Condessa de Dia, ela tem uma canção que ela tá basicamente sentando o pau, reclamando do marido. E ela fala para o amante dela, eu queria, na real, era que tu fosse meu marido, não ele. Eu queria você aqui na minha cama, de novo. Que bafafá! Gente, história é tudo de bom, estudar história é tudo de bom, é só fofoca. Não, então, a gente vê toda uma questão, assim, diferente e legal, né? Por isso que eu acho interessante você trazer isso. Uma vez eu apresentei, inclusive, para alunos do ensino médio, exatamente a diferença da trova occitana para portuguesa, que eu queria valorizar mais, era exatamente a presença das mulheres. Né? Então, até porque você quebra, em vez de ficar só ensinando a mesma coisa, vamos mostrar outra coisa diferente, né? Bem, eu falei que existem as trovairites, né? Os trovadores, a questão dos agentes culturais em geral, a gente vai encontrar, dentro, inclusive, do manuscrito que eu estudei, vai ter a classificação de trovador, menestrel, vai ter jogral, né? Então, assim, o que são isso? O que é isso? Que classificação é essa? Eu já ia perguntar então, qual seria a distinção entre essas categorias aí, porque a gente imagina elas geralmente como sendo, não sei se é a mesma coisa, mas coisas muito próximas, pelo menos. São coisas próximas, mas não são a mesma coisa. Então, basicamente, a gente tem que pensar assim, trovador é o ápice, né? É o ápice. É o mais rico, é o mais letrado, é o... Então, eu vou trazer assim um debate para você. É o mais rico? Quando que ele é mais rico? Eu defendo na minha dissertação o seguinte, que eu acho, pelo que a gente vê dentro do manuscrito, que existe um momento na vida desse agente cultural em que ele teve uma riqueza tamanha que ele pode ser reconhecido como trovador. Mas que não necessariamente ele foi trovador a vida inteira. Como eu falei, existe também cavaleiros pobres, pessoas que investiram em jogos de azar e perderam seu dinheiro, ou pessoas que quiseram demonstrar tamanha largueza e perderam seu dinheiro, né? Não só seu dinheiro, mas todas as questões econômicas que envolviam o momento. Então, assim, trovador é o ápice, né? É o ápice da produção cultural. Eles brincam com a língua, eles se mobilizam e eles permeiam várias e várias cortes, principescas ou não, né, de grandes famílias, porque não dá para falar só de corte principescas, não rola. Até porque quando a maioria migra para a Itália, não tem corte principesca. Tem famílias que queriam imitar as grandes cortes, as maravilhosas cortes de Toulouse, de Marseille. Então, assim, são coisas diferentes, né? Então, assim, jogral. O que é o jogral? O jogral é o cara que interpreta as canções elaboradas, entendeu? O menestrel é um músico, poeta que era protegido por um nobre. Então, assim, o trovador ele tinha uma independência maior, uma autonomia maior. Mas você pode ver vários cavaleiros na figura do menestrel. Né? Ele vai estar como os próprios condes de Toulouse. Os condes de Toulouse eram famosíssimos. Era uma corte completamente assim, ímpar. Tão ímpar que Leonor da Aquitânia tentou invadir N vezes. E todas as vezes ela falhou. E ela tentava invadir como? Ela ia lá
Pô, amor, vamos lá, Toulouse, cara. Região da minha avó, era da avó? É, da avó. Bora lá, a gente pode expandir mais a região, a influência, papapá. E ela não conseguiu com o Luiz, ela não conseguiu com o Henrique, muito menos com o Ricardo, né? É um lugar que era muito forte, e todos sabiam. E isso era uma grande dificuldade, uma grande pedra no sapato do rei, né? Do Felipe Augusto. Então, basicamente, você vê que esse cenário traz muitas coisas. É um cenário muito rico, que não é só questão cultural, né? Então, são coisas completamente diferentes. Perfeito. Aproveitando que você já mencionou ela, Roberta, vamos falar um pouquinho sobre a Leonor de Aquitânia, já que tu mencionou, que é um nome que tem aparecido bastante aí nas páginas de medieval, aí, já que é mês das mulheres, né? O pessoal sempre lembra dela, da Joana d'Arc. Eu acho que são os nomes Sim. assim que o pessoal mais lembra, geralmente, quando fala de mulheres medievais. Tem outras, obviamente, mas acho que essas são as mais conhecidas do grande público. Então, pode nos dar uma palhinha aí sobre quem foi a Leonor, qual foi a importância que ela teve nesse contexto aí do trovadorismo, especialmente no que concerne ao feminino. Bora lá? Sim. Eu vou falar da Leonor e depois eu vou voltar para as trovadoras daí. Pode ser? Tranquilidade, tranquilidade. Tranquilo. Então, assim, a Leonor, ela realmente é uma figura que chama muita atenção. É a menina dos olhos de muita gente, né? Ela traz muitos mitos sobre ela também. Acho muito interessante isso. Tem um mito dela que é maravilhoso, gente, quero muito estudar isso, que é que ela teria, na cruzada que ela foi com o Luís, ela teria se paramentado de Amazona. Gente, que tudo. Imagina a mulher cavalgando pra cruzada. Gente, demais. E ainda estava. Eu acho que ela teve a filha dela no meio do caminho, né? Então, tipo, gente, que tudo. Essa mulher é tudo. Claro, mas é mito, né? Vamos Precursora da lá, Mulher então. Maravilha, né? Sim, bem próximo, né? Fica um negócio muito legal, quase um símbolo feminista. Anacrônico, mas tudo bem. Assim, então assim, ela é uma mulher realmente fascinante. Ela se casou 2 vezes, né? Com 2 reis. Ela teve uma visão, ela era uma mulher de visão. Ela tem uma personalidade tão incrível que, como eu falei, gerou muitos mitos, né? Muitos historiadores amam, deixam, arrastam o nome dela na lama, mas tem outros que também levam ela a um pedestal. Mas, assim, a Leonor, ela é uma figura ímpar e ela também teve uma questão muito voltada com o trovadorismo. Ela cresceu nesse cenário por conta do seu avô, né? Seu avô era um trovador e tal. E isso se tornou uma cultura muito forte dentro da região que ela cresceu, que seria a região da Aquitânia. A região da Aquitânia, nessa época que ela cresce, né? Vamos pensar, 1120 e pouco, e aí depois ela vai. O segundo casamento dela acontece em 1154. Ela vive isso, ela inspira isso, ela expira isso. Ela é também o que eu vou falar. É que a Leonor, ela pega tanta coisa, gente, é muito bizarro. Mas, assim, ela é basicamente. Ela só não é trovadora, né? Mas ela consome. Ela é a dama que serve de inspiração, né? Ela é a mecenas. A gente sabe que ela é mecenas, né? Mas, assim, ela ficou tão famosa por ser mecenas, mas parece que ela tinha uma corte absurda. Só que a gente não tem tanto registro assim. A gente não dá para falar assim, nossa, muitos trovadores circulando na corte dela. A gente ainda não tem pesquisa suficiente para dizer que, nossa, era tudo isso. Não, a gente não tem tanto registro, não foi analisado tão a fundo. A gente precisa ver isso com a metodologia da história, né? Mas ela é uma mulher que realmente teve isso muito presente. Isso também se dá como um exemplo do que acontece com o Ricardo Coração de Leão, né? O Ricardo, ele viveu isso, inclusive ele viveu junto com a mãe por muito tempo, e ele estava presente naquele momento que a Leonor elabora a corte de Poitiers. Quando ela dá um tempo do Henrique, ela fala, vou lá para casa.
Aí ela vai lá para casa e fica lá até 1173. Ricardo estava ali, juntinho. Então, como é que a gente vê isso, né? Essa cultura da Occitânia sendo demonstrada através do momento em que Ricardo, quando passa por momentos diferentes e também da prisão, ele elabora a retrouange que ele faz, que é, ele fala, eu estou preso, o quanto isso é frustrante para ele, né? E aí depois você vê a servantez dele, que a servantez dele é posterior dele ser preso, né? Que eu falei, que ele fala lá com o Delfão. Mas além disso, quem é que seria, como ela teria trazido essa questão da Occitânia, da cultura occitana? Também foi com o rei Afonso II de Aragão. Pô, mas o que o rei Afonso II de Aragão tem a ver? Aragão tem a ver, sabe por quê? Porque quando ele ficou órfão, os cuidados dele foram direcionados não só para nobres da região de Aragão, não, foi designar que Henrique II e Leonor tomassem conta dele como tutores reais. E assim foi feito. Então, você vê também Afonso II de Aragão como um trovador. Ele vai ter trovas também, tá? E ele vai produzir em occitano. Occitano. E isso vai estar bem registrado dentro desses manuscritos que eu estudei, né? Fora o fato dele ter na corte dele uma circulação imensa de trovadores. Isso está bem registrado, tá? Ele e o Afonso VIII, que é de Castela, que é o marido da Leonor Plantageneta, que é filha da Leonor da Aquitânia. Essa mulher envolve tudo, né? Então, tipo, são cortes imensas que têm trovadores, tem uma circulação. E os trovadores amavam ir para a corte desses dois, porque eles eram valorizados, havia quase uma festa quando eles chegavam. Eles ganhavam presentes, ganhavam paramentos, ganhavam cavalos, e você tem isso tudo depois registrado. Então você sabe realmente que houve essa mobilidade, essa cultura foi se espraindo. Claro, ela se tornou híbrida, que ela não vai continuar do mesmo jeito que era quando estava na Occitânia, né? Vai pegar os costumes, vai pegar todos os trejeitos da região que ela vai ficar. E eu não vou falar de influência, eu vou falar assim de diálogo, né? Que isso vai acontecer. Então, assim, a Leonor da Aquitânia, que eu chamo de matriarca, junto com uma amiga minha, ela realmente ela acaba sendo, assim, uma pessoa incrível, né? Ela não é só uma das mulheres que assim vai valorizar a literatura, porque assim a Leonor não tem só essa questão do trovadorismo, né? Tem a questão da produção dos romances, os romances muito presentes dentro da corte dela com Henrique, né? Então, gente, eu tenho amigos que estudam isso e é muita coisa, né? A gente tem o Geoffrey de Monmouth, tem o romance de Wace, tem muita coisa, e coisas que são a própria Marie de France, né, que produz as Lais, são coisas que estão dentro da corte dela e que são valorizadas por ela e pelo rei. Claro, a gente não pode chegar e falar assim, foi só a Leonor, até porque não dava para fazer isso, né? Vamos lembrar de todas as limitações que uma mulher da época, por mais que ela seja fascinante, Leonor não é uma mulher à frente do seu tempo. Leonor é uma mulher do tempo dela, que ela sabe muito bem das suas limitações. E ela sabe usar da sua astúcia para se encaixar e seguir, né? Então, a gente pode pensar uma coisa mais ou menos assim. Leonor é uma das mulheres. As próprias trovadoras seriam mulheres que trariam uma valorização dessa questão feminina, dessa questão literária, né? Então, eu vou botar assim, as trovadoras fazem parte disso, mas você vai ter mulheres que vão ser mecenas, né? Que vão ajudar nessa questão. Além da Leonor da Aquitânia, vai ter a Leonor Plantageneta, que ela é rainha de Castela, era filha de Leonor, princesa inglesa, né? A Sancha de Castela, de Castela, que era rainha de Aragão. Vai ter a Marie de Champagne, que é
também filha do primeiro casamento com Luís, da Leonor da Aquitânia, que vai ter toda a região, ou a corte de Champagne, muito forte, né? É lá em Champagne que a gente tem o Chrétien de Troyes, e tem a Marie de Pontier, que ela é uma condessa de Pontier. E ela valoriza bastante isso. A Marie de Pontier, inclusive, é uma mulher que demonstra como mulheres têm questões de administração muito marcadas e questões jurídicas bem marcadas, porque ela administra as próprias terras. Então, é uma coisa bem interessante. A gente pode pensar realmente que a Idade Média é uma idade de grande misoginia, é um momento que tem muita misoginia, mas a presença dessas mulheres e a questão de você ver esses registros dessas vozes e dessas ações fazem a gente ter uma interpretação diferente da Idade Média, né? Isso a gente vê elas tentando ser alocadas dentro como agentes históricos mesmo, dentro desse recorte que a gente tem. Em relação ao que eu estava falando, vamos voltar lá para as mulheres na trova, né? Eu quero explicar que as mulheres, nesse momento, elas têm uma participação nesse universo literário, assim, basicamente uma tríade, como se fosse nos mitos célticos, né? Assim, um tripartido o negócio. Então, assim, a gente vai pensar em Dona, a gente vai pensar em Trobairites e vai pensar em Mecenas. Todas podem estar alocadas em uma pessoa só. Sim, mas não é todo mundo que tá? A dona seria exatamente a mulher nobre que inspira os trovadores e ajuda ele na produção de todas essas questões da cançóia, etc. e tal. Tá? Geralmente sempre são mulheres nobres, porque se você falar sobre uma pastora, você vai para pastorela. Aí é diferente. Então, assim, amor, digno, papapá e tal, dona, beleza. Então, a Trobairites vai ser a mulher que vai trazer o seu eu lírico feminino e vai mostrar como é que seria essa visão dessa mulher. A Trobairites é aquela que vira e fala assim, gente, eu posso ter dor de cotovelo, eu posso sofrer por amor. E aqui, ó, tá aqui. E muita gente vai gostar de ouvir o que eu tenho para dizer. Inclusive dos chifres que eu tô metendo. Mas a gente também vai ter a figura da mecenas, que vão ser essas mulheres que vão, com a sua própria renda, com o seu próprio poder, né, trazer trovadores para dentro das suas cortes, salões. Cara, você pensa o seguinte, existe uma Trobairites chamada Marie de Ventadorn. Ela é da região de Ventadorn. Ela consegue englobar as 3 características que eu falei. Ela é rica o suficiente para ser mecenas, a tal ponto que, com análises, a gente pode dizer que ela tinha quase um salão. Gente, salão. Uma coisa que é basicamente pensada no século XVIII. Gente, Idade Média já fazia. A galera se reunia e ficava debatendo. Como é que eles debatiam? Através das tensões, né? Ela também foi dona a partir do momento que ela era uma das 3 filhas de Turenne, que era, assim, tipo, incrivelmente linda. Inúmeros trovadores cantaram sua beleza. Queriam muito tirar uma casquinha dela. E ela foi dona por conta disso, né? E, como eu já falei, ela foi uma Trobairites. Ela tem um registro dela que ela faz uma tensó com outro trovador, inclusive dizendo, como assim? Que o que eu estou cantando... Claro que eu posso cantar sobre isso. Eu sou injustiçada amorosamente. Como é que você diz que não? Né? Na tensó, ela vai rebatendo o trovador. Se eu não me engano, é o Guy Docel. Então, assim, são mulheres que são diferentes e que têm atitudes diferentes. Mas foi o que eu falei, a gente está limitando aqui, sim, claro, a mulheres que têm uma condição econômica, um status diferente, né? Mas é uma coisa, assim, diferenciada mesmo, Sim. né? Então, assim, isso tudo está inserido
dentro do contexto do que seria o amor cortês. Que todo mundo conhece aí, amor cortês. Eu vou chamar de finamor. Eu ia pedir para tu falar um pouquinho sobre amor cortês, que a gente tinha combinado, assim, pensando, bom, mas vamos falar de amor cortês aí, que é o tema que a galera gosta. Sim, sim, sim. Então, isso tudo, essa questão dessa produção da trova, né, das trovas em geral, estão inseridas dentro desse contexto do que seria o amor cortês, que eu, por estudar a região da Occitânia, chamo de finamur. Você procurar do Bido também vai falar de finamur. Mas eu Não vou bem mais trago adequado, isso. né? Estudando Occitânia, com certeza. Mas amor cortês é uma coisa que dá para vocês falar, basicamente, né, salpicando pela Europa. Então, assim, eu defendo o amor cortês de um jeito diferente, tá? Eu interpreto o amor cortês de um jeito diferente. Eu não vou ficar falando de, tem uma idealização da mulher. Não vou falar de uma idealização da mulher. Eu vou falar sobre uma elevação da figura feminina. Mas eu não vou falar de uma mulher idealizada. E também não vou ficar pensando que tem muita gente que fala de representação da sociedade feudal através do amor cortês, porque tem uma triangulação amorosa. Não vou falar que é como se... Tem gente que explicando, né, isso. Por que seria uma triangulação amorosa, seria a representação da sociedade feudal? Porque você faria com que o cavaleiro fosse vassalo da senhora, e a senhora seria a representação do senhor, entendeu? Só que você falar sobre isso, e você limitar somente a isso, dentro do finamur, dentro desse contexto da Occitânia, é você implementar a cultura do norte, que era feudo-vassálica, bababá, em cima deles, que eram diferentes. Então, assim, é você olhar de um jeito muito estreito, na minha opinião, tá? Na minha defesa. Eu defendo, então, a produção que é feita no amor cortês, essa questão dessas figuras que estão presentes nas canções, nas tensões, inclusive também nas Cervantes, às vezes, tá? Eu digo às vezes porque, assim, a Cervantes, como eu falei, é uma questão política, né, e tal, uma crítica. Aí você fala, como é que vai ter amor nisso no meio? Né? É uma pergunta válida. Eu vou dar um exemplo. Na Cervantes que o Delfim d'Auvergne faz respondendo o Ricardo, no último verso, por mais que seja irônico, ele fala, eu realmente tenho que me botar aqui no meu lugar e vou te servir como uma dona o serviria. Vou te amar como ela te amaria. Entendeu? De algum jeito, isso meio que se encaixa. E você vai ver essas coisas nas entrelinhas, né? Então, é uma coisa bem legal. O amor cortês, então, para mim, vai ser uma valorização e uma defesa de um modo de viver que está presente na Occitânia. Entendeu? É um registro de memória, é um valor cultural da região, é uma identidade da região. Então, assim, a gente vai demonstrar através da mão de diversos homens e de várias mulheres como é que o amor era pensado nesse momento. Era uma manifestação plural. Não dá para dizer, tem uma formulazinha bonitinha. Não tem formulazinha bonitinha. Você vai ter várias demonstrações de amores diferentes. Então, assim, vai ter homens falando de mulheres que é basicamente... Gente, é o antecessor da galera que gosta de namorar virtualmente. Você tá lá, tô morrendo de amor de uma mulher que tá morando em Trípoli. Você tá no sul, tá ali em Bordeaux, e a mulher tá em Trípoli, e você tá assim, gente, amo ela, gente, preciso ir lá visitar ela, vou morrer de amor por ela. Pois é, né? É quase um oi, quer tecer. Mas... Eu namoro por manuscrito, né? Manda pergaminho lá, manda um pedaço de pergaminho pra crush lá. Sim, com certeza. E ainda assim, vamos lá, tem que usar realmente o termo crush, né? Porque você não sabe se vai ser correspondido. Tem isso. Mas bem, então assim, vai ser uma manifestação plural, né? Então a gente vai ter essa questão de, por exemplo, do amor de longe, que é exatamente isso que eu falei, são amores de longe.
Você vai ter a situação do quer manger, que é você morrer de amor a ponto de você entregar o seu coração para um lado. E ele o comer. O que isso Ótimo, significa? Roberto. Eu vou ter que dar uma cortadinha, Roberta, porque está chegando no nosso Sim, teto de horário. E, tem muita bom, coisa para acho que pegando falar. um pouco, tu discorreu super bem aí, tanto que eu quase não perguntei, né? Tu foi aí emendando vários temas super interessantes, um no outro, Leonor, Trovadoras, Trobaerites, Amor Cortês, a coisa foi fluindo aqui de uma maneira, nem percebi o tempo passando. Então, para a gente ir fazendo um fechamento do nosso debate, amiga, eu queria te perguntar, geralmente a gente percebe a Idade Média é tida de maneira geral como um período de grande misoginia, de um protagonismo absoluto quase dos homens, né? Sim, E com base sim. na tua pesquisa sobre as trovadoras, tu acredita que ela confirma um pouco essa perspectiva ou ela mais destoa dessa ideia da Idade Média e Idade dos Homens? Com base no que tu vem pesquisando das trovadoras, tu mais concorda ou tu mais discorda dessa afirmação? Então, eu vou dizer assim, que trazer a presença dessas mulheres, a voz dessas mulheres, faz com que a gente olhe. Não estou dizendo que não era misógino, mas a gente pode olhar a Idade Média de um jeito diferente. Entendeu? A gente vai ter a ajuda da história das mulheres, dos estudos de gênero, e também dos estudos de queenship, que vão demonstrar que essas mulheres elas não vão estar só dentro da questão da esfera privada, entende? Então, assim, a Uhum. gente vai ter elas permeando outras questões da sociedade em si. Por isso que eu acabo olhando e falando assim, eu não gosto muito do que o Duby fala sobre amor cortês, né? Fala sobre mulheres, ele fala como se fosse tudo uma cortina de fumaça, um teatro. É um teatro que, inclusive, é muito perigoso de se fazer, né? Então, Uhum. a gente pode tentar olhar a Idade Média diferenciado do que acontecia, do que a gente pensou até então, né? Então, não vou dizer que não era misógino, mas, gente, a gente vive isso até hoje. A gente tem dificuldades por ser mulher até hoje, né? Mas o que eu quero dizer é tentar olhar para a Idade Média de um jeito diferente. Tentar ver e entender a Idade Média de um jeito diferente. Mas isso não vai diminuir o fato da dificuldade que essas mulheres tinham, né? Eu acho que para mim uma das coisas que mostra o quanto eu também era misógino era, por exemplo, a região da França, quando você tinha uma mulher que ia casar com o rei, etc., ela nunca podia ser rainha. Ela era rainha consorte, mas ela rainha não era. O contrário que acontece em Portugal, que é o contrário que acontece na Espanha, né? Sim, Então, sim, é misoginia, sim, mas ainda bem também que a gente tem a literatura para mostrar essas mulheres de outro jeito. com certeza. Gostaria de fazer algum merchan, Roberta? Aproveitar aí os minutos finais, fazer um merchan de algum trabalho teu, trabalhos de colegas. Para quem quer pesquisar trovadoras, trobairites, a questão feminina aí no Amor Cortês, indicaria alguns materiais aí pro pessoal? Então, Trobairites a gente ainda tem muita coisa no inglês, né? Então a gente tem a Meg Boggin, a gente tem a Matilda Bruckner, a gente tem a Sarah Kay, mas assim, a gente vai ter umas palhinhas de coisas diferentes sobre trovadorismo, não vou dizer sobre só trovadoras, porque eu estou elaborando o meu trabalho de trovadora já faz um tempo, né? Desde 2017 eu faço isso sozinha. Mas é um trabalho à parte meu e que eu estou tentando trazer agora para o doutorado. Mas sobre trovadorismo a gente tem a Marcela Lopes de Guimarães, que foi minha orientadora, a gente tem a Ana Luísa Mendes, que também fala sobre essa questão do trovadorismo em Portugal, e sobre questões de produções de romance, a gente tem, por exemplo, o Luan Lucas Moraes, um amigo meu que está no Ceará e é da UF, e ele trabalha sobre essa questão de romances. Então, literatura em geral, olha, gente, mas mexendo também para mim. Para mim, eu estudo isso também. Então, fora isso, em questões acadêmicas, é basicamente isso, né? Bem fechadinho, a gente tem que ir conhecendo mais gente para a gente poder indicar mais gente, né? Uhum. Mas eu estou tentando valorizar minhas amigas, por mais que o Luan seja um bendito ao fruto.
Não, com certeza. Espero eu que loguinho o pessoal já esteja aqui. Luan, Ana, se depender de mim, vão estar todos aqui. Tô devendo live para a Rayane também, que eu convidei ela no passado. Vai aparecer aqui também. Se não aqui, vai aparecer no café, com certeza. Mas enfim, Sim. Roberta, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi uma fala sensacional. Tu discorreu aí com uma naturalidade sobre esses assuntos todos. Eu fiquei extasiado aqui. Não esperava menos qualidade de uma pessoa como tu, que tem uma dedicação super grande aí. Uma pessoa que tem sido, inclusive, para mim, uma influência super positiva agora no doutorado, porque tu também pesquisa o Rei Ricardo, gosta de plantagenetas, angevinos Sim. de maneira geral, né? Então, muito obrigado por ter topado. Espero que a gente possa fazer muito mais coisas aí. Beijo pra ti, que agora tá no teto de tempo mesmo. E, pessoal, sexta-feira que vem temos o Café Arturiano, vai estrear projeto novo do Poema, super legal, sobre mitologias medievais. Inscrições no e-mail, caféarturiano@hotmail.com. Já estamos com metade das inscrições, são 100 vagas, 50 já foram preenchidas nos últimos 2 dias. Então, quem tá afim, corre rápido, corre aí, porque eu acho que até quarta-feira não vai ter mais. Talvez a gente expanda um pouquinho, mas a princípio são 100 vagas, ok? Beijo, beijo. Roberta, novamente, muito Beleza. obrigado. E vamos se falando Obrigada. aí. E é Sim. isso aí. Boa noite, galera. Bom fim de semana a Valeu. todos. Tchau, Todos e tchau. todas. Sim.